Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das Flores. Hoje é dia 13 de dezembro de 2020. O ano está quase chegando ao fim. E nós estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar hoje num novo horário, domingo às 20 horas. E convidamos a todos os queridos amigos. Olá, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, José Roberto. Muito bom estarmos aqui juntos com esse mesmo propósito, criarmos essa grande rede de fraternidade, essa grande rede do bem. Hoje é 13 de dezembro, né, Lili? Exatamente, dia do marinheiro, né? Então, vamos lembrar que Jesus, ele inicia a sua pregação às margens do Tiberíades, onde havia muitos pescadores, né? Então, saudamos no dia de hoje os homens do mar, de hoje e de sempre. É verdade. Ele convidou aqueles pescadores a serem agora pescadores de almas. Isso é muito bom. Muito bem. Boa noite também para a nossa querida Niva. Então, e todos aqueles que nos acompanham habitualmente, hoje no novo horário, né? A partir de hoje, não mais às 10 da manhã, e sim às 20 horas. Nós, então, ajustamos as nossas agendas. Imaginamos que também vai facilitar a vida de cada um de vocês, e apesar de que nós disponibilizamos sempre o material para gravação. Nós, nesse momento de recesso, nossas atividades ficaram reduzidas a domingo, 20 horas, o Evangelho no Lar, segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra semanal, e terça-feira, às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho, pelo menos durante agora o nosso recesso. E dependendo, conforme os amigos aprovarem esse horário das 20 horas do domingo, nós continuaremos nesse horário, ou depois, quando terminar o recesso, voltaremos novamente para o domingo às 10 horas da manhã. Então, depois vocês deem um retorno, o que vocês acharam desse horário. Mas, queridos amigos, é muito bom estarmos aqui juntos e nós vamos iniciar o nosso Evangelho lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu vou abrir aqui numa página. Abri na mensagem 68. No campo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Jesus se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 38. Emmanuel diz: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se, juntos de árvores retorcidas. E Emmanuel continua a sua reflexão e ele diz: Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade
e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Queridos amigos, com gratidão em nossos corações por estarmos aqui juntos, aos benfeitores que acorreram ao nosso chamado e aos amigos encarnados que aqui se encontram, formando essa grande rede de amor, de esperança, e convidando Jesus para os nossos lares, nós damos início a esse Evangelho no lar. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. E assim seja. Queridos amigos, nós aproveitamos esse novo horário do Evangelho no lar para colocar no horário que nós fazíamos no nosso lar. E nós estamos quase chegando ao finalzinho do Evangelho, do estudo do Evangelho. Então, nós vamos continuar na sequência que nós nos encontramos para que a gente possa concluir mais uma vez o estudo do nosso Evangelho. E aí, depois, quando nós concluirmos, aí a gente vai, de uma forma aleatória, aí a gente pode continuar novamente abrindo ao acaso, apesar de que nós sabemos que o acaso não existe. E a gente diz sorteado, né? Exatamente. O sorteio. Também nós, ao início, lá, mesmo no horário das 10, nós tínhamos sugerido que em casa cada um poderia fazer também de maneira sequencial, ao invés de ser por sorteio. E aqui nós já viemos fazendo há algum tempo, haja visto que estamos agora no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Então já tem algum tempo, seguramente mais de um ano, que nós estamos, que já iniciamos, né, a partir do prefácio, da introdução, até este momento. Nós continuaremos, Leila, a partir do ponto em que na semana passada iniciamos, né, no item 8 deste capítulo. O título é Para os Médiuns. Bom? Então é melhor começar aqui do início de novo, porque senão vai ficar muito sem sentido. Tudo bem, acordo. Então é capítulo 28, item 8, é isso? Isso, correto. Coletânea de preces espíritas é o título do capítulo. Para os médiuns. Inicia, aliás, Kardec, com uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, onde ele diz, está registrado, aliás, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Tem uma nota também de rodapé na minha edição, acredito que nas demais também. A sua não, né, Leila? Não. É uma nota de rodapé aposta pela própria Federação Espírita Brasileira, uma vez que esse exemplar que eu tenho em mãos, ele foi editado pela FEB. É uma edição histórica e a tradução é do Guilom Ribeiro. Então são notas pequenas, aqueles que têm podem ler, fique à vontade. Agora passaremos ao prefácio, né, que é o chamamento de Kardec, e ele dá umas notas explicativas muito apropriadas e necessárias.
Então ele diz assim: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. E é interessante, Leila, que diz assim, olha, com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. Eu gostaria que você comentasse esse aspecto, Leila. Então, só refletindo até para os amigos que vão chegando, porque no capítulo 28, item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa coleção de preces espíritas, lá no finalzinho, o último capítulo, Kardec selecionou algumas preces que às vezes até os próprios espíritos traziam, né, através dos médiuns, naquelas reuniões. Porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de fazer uma prece espontânea. Mas ele não trouxe simplesmente uma prece. Ele traz um comentário para que a gente possa compreender o objetivo daquela prece, o porquê daquela prece, porque nós precisamos refletir. Senão fica uma coisa assim muito automatizada, decorada, e a gente nem reflete qual o objetivo. Quando ele traz, antes dele começar o comentário que o Roberto iniciou, antes dele iniciar o comentário, ele traz o quê? Uma passagem que está lá no Evangelho, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus vem falando sobre essa possibilidade, ou melhor, são os evangelistas que vão transcrevendo, mas falando dessa possibilidade que nos últimos tempos disse o Senhor. Então, eles estão repetindo o que Jesus havia dito. Nos últimos tempos, disse o Senhor. Ele já havia se manifestado, Jesus, com relação a isso. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É estranho, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que ele quis dizer com isso? Então, Kardec vai fazer esse comentário para que a gente possa compreender. E ele diz mais: derramarei sobre toda a carne. Carne é quem? Nós estamos num corpo carnal. Todos nós somos espíritos reencarnados. E diz mais: o Senhor disse, Jesus disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque naquela época, somente os profetas é que traziam as profecias. Mas quem eram os profetas? Eram os médiuns. No Antigo Testamento, na época de Jesus, não existia o Antigo Testamento. Existiam todos aqueles... aquela cultura, tanto oral quanto aqueles pergaminhos que eles iam trazendo de pai para filho, e aqueles profetas, hoje a gente diz Antigo Testamento, traziam as profecias, mas Jesus diz que ele vai derramar sobre todos para que vossos filhos e vossas filhas também possam profetizar. Vossos jovens terão visões, porque a profecia é o quê? É a gente prever o que vai acontecer no futuro. Vossos jovens terão visões. Então, teria possibilidade também de ver esse intercâmbio espiritual. Revelações do mundo espiritual. Vossos velhos terão sonhos, porque quando nós sonhamos, muitas das vezes nós nos encontramos com os espíritos desencarnados. Nós podemos ir ao passado quando nós dormimos, nós podemos ir ao futuro quando nós dormimos.
naqueles dias derramarei de meu espírito. A minha tradução está um pouco diferente, diz assim: naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Porque o servo, um escravo, como que ele teria essa possibilidade de poder profetizar? Ora, quem tinha possibilidade de profetizar eram os profetas, que eram os escolhidos de Deus. Mas Jesus diz, todos terão a mesma possibilidade. E é isso que aí Kardec vem fazendo os comentários agora, dizendo que o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens. O Senhor quem? Jesus. Jesus quis que essa luz pudesse ser espalhada entre todos. Não teria mais privilegiados, profetas, os escolhidos. Não, todos teriam a mesma possibilidade. Por toda parte, pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Porque quando nós temos essa condição desse intercâmbio, nós vamos ter essa convicção de que somos espíritos imortais. É que é interessante também, Leila, observar que estes são sinais dos tempos, ou seja, não é a vulgarização no sentido de baratear, é no sentido de fazer chegar a todas as camadas sociais, e você colocou muito bem, quando Jesus se refere àqueles que o servem, independente de qualquer classe social, etnia ou nacionalidade. O que à época dele era reservar somente àqueles sacerdotes do templo. E ele próprio experimentou aquelas adversidades impostas pelos fariseus, muito ciosos dos seus deveres, não dos seus direitos, né? Quem poderia profetizar? Somente os sacerdotes. Mas aí, continuando, ainda neste mesmo item, que é o item 8, Kardec esclarece que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus aos homens a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E, para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Interessante que nós vemos com um certo carinho e muitas vezes com desconfiança, já que a mediunidade ela tem sido falseada também em seus princípios. Mas aqui Kardec se refere àqueles que exercem a mediunidade santamente. Então diz que santa é a missão que esses médiuns desempenham. E diz mais que eles são os intérpretes, porque eles, como são os canais, normalmente eles têm afinidade com o comunicante. E um ponto muito interessante a ser destacado também é que a ciência material avançou muito. Ele faz referência ao telescópio e ao microscópio, mas para sondar, perscrutar e decifrar os enigmas do mundo espiritual, só os médiuns mesmo, porque através deles os espíritos desencarnados se manifestarão, relatando-nos como é a vida no mundo dos invisíveis aos nossos olhos. Né? Eu acho que a gente pode, Roberto, já concluir por aqui, porque
nós estamos vendo o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 8 e o item 9, que é com relação aos médios, é uma prece para os médios. Só que antes de chegar à prece, Kardec trouxe um texto que está em Atos dos Apóstolos. Olá, Regina, tudo bem? Olá, Petrina, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, ele vai fazendo os comentários. A semana que vem nós vamos continuar com os comentários do item 9, que são os comentários de Kardec, nos mostrando que Jesus disse: todos vão ter possibilidade desse intercâmbio espiritual, não vai ser restrito somente a um determinado grupo. Não, é isso que ele vem nos mostrando. E como o Roberto também comentou, Kardec diz: para o mundo material, para nós encarnados, tem um mundo visível que a gente vê através dos olhos, ou através dos instrumentos que foram criados pelo homem. Agora, para que a gente possa ver o mundo espiritual, aí é necessário o que já tem que todos nós, de uma certa forma, temos a mediunidade quando sonhamos, quando temos uma intuição, uma inspiração, mas aquele que tem uma sensibilidade maior vai ser esse medianeiro, é o que vai fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, nos trazendo essas revelações. E aqui, Leila, como sugestão, que o item 9, como você lembrou, nós paramos no 3º parágrafo deste item 9. E a semana que vem continuaremos a partir do 4. Nós costumamos marcar com uma fitinha assim colante na lateral para ver o parágrafo. Agora, quem não quiser pode também colocar na página uma marcação, né? Como, por exemplo, uma fita, assim, e sinalizar com um lápis, né? Que não vai machucar o livro, com um lápis assim na lateral, o parágrafo a partir do qual nós continuaremos. É uma sugestão. Mas, queridos amigos, antes de iniciarmos agora o nosso agradecimento, a nossa prece, aproveitando mais uma vez, saudando os queridos amigos dos 2 planos da vida que vão chegando, a Petrina, a Regina, o José Roberto, a Niva, o Arnaldo, saudade, né, Arnaldo? E a Eudócia. Muito bom estarmos aqui juntos, lembrando que hoje é a primeira vez que nós estamos fazendo nosso Evangelho no Lar, nesse novo horário, domingo às 20 horas, pelo menos enquanto nós estamos em recesso. Nós estamos agora no recesso com 20 horas, domingo, o Evangelho no Lar. Segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra semanal. E terça-feira, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. E, ao final, a magnetização das águas, o passe à distância. Então, quem desejar, quem ainda não colocou, coloque aí seu copinho de água, sua garrafinha de água individual, e para que possa ir sendo ou tomar agora ou ir consumindo depois durante a semana. E lembrando também que durante esse nosso recesso, a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, às 8h30 da noite, continua normalmente. Então, é terça-feira, 20 horas, o estudo do Evangelho, e terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, a reunião de tratamento. Quem desejar, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316. 1999-341-6316. Nome completo e endereço, para que nós possamos mandar as orientações para a reunião de tratamento, que é realizada toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. E às segundas-feiras, e também às 20 horas, né? Nós teremos a nossa preleção habitual. E o tema de amanhã será como endireitar as nossas veredas. É um tema bem interessante.
Então, queridos amigos, quem desejar reduzir um pouco as luzes de seus lares, para criar um clima assim de maior aconchego, mas nós vamos agora abrindo os nossos corações para agradecermos, em primeiro lugar, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, e estarmos aqui, Senhor, mais uma reencarnação, mais uma oportunidade de crescimento, de evolução espiritual. E nessa noite, quando convidamos Jesus para os nossos lares, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Neste mês de dezembro, que de uma forma simbólica, todos nós, cristãos, espíritas cristãos, abrimos os nossos corações para sentirmos essa presença. E nós vamos voltando há 2000 anos, há cerca de 2000 anos, e vamos imaginando Maria, naquele momento sublime, percebendo que estava chegando a hora do nascimento daquele menino. Emanuel, Deus conosco. E ali numa manjedoura, numa estrebaria, junto aos animais, junto a palhas secas, para poder aquecer o menino que chegava, Maria e José, no momento sublime, chega o Messias, chega o Salvador, e os céus se iluminam, os anjos se regozijam, porque é chegado aquele que viria para ser um divisor de águas, antes e depois da vinda do Mestre, daquele que viria nos ensinar a amar, a perdoar. Mas 2000 anos se passaram. Nós ainda temos dificuldades para compreender a mensagem do Mestre. Mas quando nos propomos a nos unir, nós vamos fortalecendo os nossos corações. Encarnados agora, somos poucos acompanhando esse momento. Mas desencarnados, somos muitos. Mas Jesus escolheu somente 12 para iniciar aquela mensagem de esperança. Convidou apenas 12 homens simples do povo, pescadores, homens rudes, mas ele sabia que por trás daquela aparência rude, de simplicidade, de ignorância, corações sublimes ali se encontravam. E nós hoje, nesta noite, somos poucos encarnados, mas nós estamos unidos com o mesmo propósito de oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. E nós vamos oferecendo agora as nossas vibrações de muito amor, de muita paz. Nós vamos visualizando todo o nosso planeta Terra resplandecente, porque os anjos do céu se unem a nós, envolvendo cada recanto do nosso globo, percorrendo agora os leitos dos hospitais, os lares, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas,
E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, unidos a esses emissários do bem, oferecendo do nosso magnetismo, das nossas vibrações e lembrando o convite de Jesus, ide e curai. Nós vamos também auxiliando para curar a tantas almas agora enfermas. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. E esses emissários do bem se utilizando do nosso magnetismo, das nossas irradiações, vão transubstanciando em curas. E essas equipes espirituais, em nome do Cristo, vão trabalhando. E outras se juntam a nós, para juntos magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizarmos os respiradores, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E nós vamos vibrando, e nós vamos visualizando os benfeitores manipulando molécula a molécula. E esses emissários do bem vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora convidamos os benfeitores amigos em nossos lares. Nós vamos dirigindo os nossos pensamentos agora aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece a mensagem do Cristo. E os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e beneficiando a cada um. E nós daremos um tempo para dirigirmos os nossos pensamentos a esses trabalhadores do bem. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores amigos. Sintamos agora suavemente uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente vai penetrando através do centro coronário e percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia se expande, envolve cada célula física, e nós vamos sentindo
a cura se operando em nossas vidas, mas ela se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós um arredomo de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. E agradecendo, Senhor, a cada benfeitor que nos acolheu, que acorreu ao nosso chamado, agradecendo aos nossos anjos protetores que estão sempre a postos, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, e pedindo, Senhor, pela nossa semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome, e com muita gratidão em nossos corações. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos, com muita gratidão por tudo que nos foi oferecido. E lembrando, amanhã, segunda-feira, às 20 horas, a nossa palestra da semana. Ao final teremos o passe, a distância, a magnetização das águas. Terça-feira o nosso estudo do Evangelho às 20 horas e às 20h30 a nossa reunião de irradiação, a reunião de tratamento. Estão todos convidados, mas eu gostaria de dar um recado a vocês antes de vocês irem embora. Durante esse momento de recesso, às vezes a gente pode sentir vontade de ter essa vibração, essa prece. Então, entrem lá no nosso canal do YouTube, entrem lá na playlist, pode ser na playlist da palestra, pode ser do Evangelho no Lar, pode ser o Evangelho, a evangelização da família, e ali vocês vão ouvir a mensagem e, ao final, essa vibração, apesar de ser gravada, mas ela vai ter o mesmo propósito, a mesma eficácia, desde que estejamos com o nosso coração aberto para receber, para sermos beneficiados. Boa noite, Francislene. Que bom que você está aqui conosco. Então, mesmo agora, nos dias que nós não estaremos fazendo a nossa live, mas não deixem de entrar nos nossos canais do YouTube e do Telegram.
O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade, vamos divulgar essa luz, e para aqueles que ainda não se inscreveram, entre, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, aproveitem agora o recesso para rever os vídeos, quem não viu, ou melhor, quem não viu, aproveitem para ver, e quem já viu, aproveitem para rever, e aproveitem também para entrar nessa sintonia de paz e de amor. Um beijo grande para todos vocês, até amanhã, a doce paz de Jesus no coração de cada um. Então, Leila, eu só relembraria, fechando essas suas, com ênfase, inclusive, né, recomendações, que alguns estudiosos têm, inclusive, buscado esses conteúdos no nosso canal, no YouTube, até para fazer pesquisa, que muito não nos envaidece, mas é uma retribuição ao esforço, ao empenho, cada um de nós aqui, com as nossas pequenas possibilidades, mas são as sementes que vamos lançando. Então, agradecidíssimo aí, a minha querida afilhada, né, Maria Petrina, também tem outros, José Roberto, tem a Francislene, também a Eudócia, né, Eudócia, maravilha, o Arnaldo, e tantos outros, né, que são muitos para que nós possamos enumerá-los, né, um tempo muito exíguo, mas fica os nossos registros e convite para que amanhã nos encontremos mais uma vez. Tenha um bom final de noite, nesse domingo, um bom descanso e que a paz do Mestre Jesus continue nos nossos corações. Até lá.